Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Cubase Brasil. E no vídeo de hoje eu vou refazer, um vídeo que eu já fiz lá no início do canal, que é mostrando como configurar o Cubase, as primeiras configurações que a gente tem que fazer, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo novamente, atualizado agora, porque na época que foi feito o vídeo foi no Cubase 10.5, e hoje a gente está atualmente no 12, e mudaram algumas coisas, algumas configurações, alguns layouts, mudaram. Então é interessante fazer esse vídeo para a gente atualizar, e para você que está chegando agora no Cubase, você ter aí ciência e saber, como que você vai fazer os primeiros passos aí para configurar o seu Cubase, beleza? Então, sem perca de tempo, vamos aqui a nossa aula. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, e saber também, é que a gente precisa configurar o nosso som aqui dentro do Cubase, para poder a gente ter o controle tanto de entrada quanto de saída, do que está acontecendo, tá? Então, a interface, se você tiver ela, você tem que estar com ela instalada, você baixa o driver no site lá oficial do fabricante, de acordo com o seu sistema, Windows ou Mac, e aí você instala esse drive, ele vai passar a gerenciar todo o áudio do seu Windows, e aí você vai vir aqui, o próximo passo em estúdio, instalação de estúdio, e vai abrir essa janela aqui. E essa janela do 10 do 10.5 para o 12, ela mudou, aliás, ela mudou do 10 para o 11, já mudou já, e aqui no 12 ela está nesse formato. Então a gente tem aqui os dispositivos que a gente pode estar configurando, a gente pode adicionar outros dispositivos também, a gente pode pegar já presets de mesas digitais, por exemplo a 01V, para configurar já os canais de entrada e saída, já tem tudo aqui já pronto, A gente pode configurar também questão de MIDI, questão das portas MIDI, do MIDI Remote, que é uma função para você usar o seu controlador para atribuir funções a ele, tá? E a gente tem a parte mais importante aqui, que é o sistema de áudio, que é justamente onde a gente tem o nosso drive ASIO aqui, que é o drive da nossa interface. Então, no meu caso aqui, eu uso essa interface, tá? E ela é que faz todo o controle aqui do Cubase de entrada e saída, tá? A gente tem a latência aqui, que no caso até a latência de entrada e saída, tá? Esses valores aqui, e a gente tem que se atentar a isso aqui, por quê? Se a gente vier aqui no menu de baixo, percebe que ele está aqui o modelo da minha interface, ó, que é o mesmo modelo aqui. E se a gente clicar aqui, ele muda para essa janela, onde ele tem aqui algumas informações da latência e mostra também os canais que estão ativos, tá? Dentro aqui. E se a gente clicar nesse painel aqui, no caso, se você tiver outra interface e clicar aqui nesse painel também, e ela tiver um painel de controle, ao você clicar, ele vai abrir a interface, a janela aqui de configuração da sua interface. E aí você tem informações sobre a versão do drive, e também do sampler que está sendo executado nesse momento. E aqui você tem, no meu caso, tá, Audio Performance, mas aqui poderia ser samplers, tá? E aí você, ou um valor, por exemplo, 64, 128, 256 samples, alguma coisa assim, de acordo com a sua interface, vai mostrar de forma diferente. Então aqui, quando está em normal latência aqui, quer dizer que está no padrão normal, não vai nem sobrar nem faltar. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui lowest latency aqui, então se eu der um exit aqui, ele vai aplicar essa latência mínima. Então esses valores aqui vão ser alterados, ó, perceba. Então agora lá, o valor de entrada está 2, e o valor de saída está 9. Então o que está acontecendo aqui? O processo para fazer a entrada e saída, está dando esses valores aqui. Se eu alterar para o maior valor, para 13 e a minha saída para 36. Então é o percurso que vai demorar para entrar e o som sair, tá? Então o que acontece? Para você gravar alguma fonte externa, por exemplo, um microfone ou um violão, seja em linha ou microfonado, tá? Uma guitarra, qualquer coisa que seja externa, que não seja de dentro do computador, se você usar
essa latência alta vai ter muito atraso, e aí você vai perceber logo que não vai sincronizar nada, né? Com o metrônomo, com o compasso que você estiver usando. Então, para gravar, você sempre usa a menor latência possível, porque dependendo também da configuração do seu computador, ele não vai conseguir processar a latência, a menor latência possível. Por quê? Quanto menor a latência, quanto menor esse processo de entrar e sair, mais vai se exigir do computador, do seu CPU, do seu processador, da sua memória, e assim por diante, tá? Então você vai ter que achar um meio termo de acordo com a configuração do seu computador para você gravar na menor latência possível, tá? Sem dar aqueles estalos nem nada, e você fazer a gravação. Depois de você gravar, você vai e volta para a configuração com a latência maior, ou deixa no meio termo ali, que fica satisfatório. Então, essas são as configurações principais que a gente tem que fazer aqui nessa parte entre a interface, né, a comunicação da interface com o Cubase, tá? Então, vou dar um OK que está configurado. A próxima coisa importante que a gente tem que configurar é a configuração do projeto, tá? É como que a gente vai trabalhar o formato do arquivo de áudio aqui dentro do projeto. Então, para isso, a gente vem em Projeto, a gente vem aqui, ó, configuração do projeto, ou o atalho Shift S, e ele vai abrir essa janela aqui. Então, o que que vai acontecer aqui? Aqui em duração do projeto, a gente pode colocar um valor médio aqui que vai durar, por exemplo, se for uma música só, minha música tem aproximadamente aí 5, 6 minutos, a gente pode colocar aqui, e a forma do zoom que vai trabalhar, né, ele vai ser baseado nesse tempo aqui, para ele não ficar expandindo muita coisa. Tá? Vai criar um limite de tempo para a questão do zoom. A outra parte importante que a gente tem para configurar é a parte do formato do arquivo, tá? Que no caso aqui a taxa de amostragem, a gente tem aqui esses valores que no caso a minha interface suporta, então você pode trabalhar em 44, em 48, 88, 96, levando em consideração que quanto maior for aqui a taxa de amostragem, maior vai ser o tamanho do arquivo, tá? Então você tem que ficar atento a isso também. E a profundidade de bits também é outra coisa que você tem que definir. Se vai ser em 16, em 24, em 32 ou 32 e 64 float, tá? Cada um vai ter um tipo de detalhamento do áudio que você está gravando, porque o áudio, quando a gente vai gravar ele, né, a gente emite o som, por exemplo, eu estou falando, o som está entrando pelo meu microfone, está sendo processado e convertido em binário, né, 0 e 1, e a taxa de bits vai ser em quanto de detalhes que essa conversão vai absorver através da captação do áudio, tá? Então você escolhe aqui o que for melhor para você. Eu trabalho com 24 mesmo, para mim já me atende bem, e o formato do arquivo aqui eu uso sempre em Wave, tá? Para poder fazer as gravações. Então essa parte aqui é fundamental você configurar, tá? Se você for fazer um áudio para vídeo, você pode mudar aqui para 48, porque geralmente em vídeo a gente trabalha em 48, mas para áudio, por exemplo, para CD, a gente trabalha 44 por 16. Então se você for fazer uma música para gravar no CD, você tem que fazer nesse formato aqui. Senão, na hora que você for gravar o áudio no CD e ele não tiver nesse formato, o que vai acontecer? Ou vai ter que converter, né, na hora que você estiver gravando lá, e aí você pode ter perca de qualidade, tá? Ou você já faz o projeto nesse formato para evitar ter perda, tá? Então eu deixo aqui em 24 mesmo. Aqui o local do projeto é onde ele está sendo salvo. No caso aqui está no local padrão, né, que é a pasta do Cubase Project, isso aqui, e aí tem a pasta aula curso, né? E aqui tem o nome do projeto, que é aula curso, tá? Que é aqui no caso eu estou usando o projeto que eu estou usando para gravar o curso voltado aqui para iniciantes, tá bom? Então, aqui você pode pôr o nome do autor do projeto, né? O nome da sua empresa, do seu estúdio, assim por diante, e pode dar um OK. Então, feito essas duas configurações iniciais, a próxima que a gente vai fazer é a configuração de entrada e saída. Então, a gente vai vir aqui em Estúdio, Conexões de áudio, ou F4, e a gente vai ter aqui entradas e saídas, tá? E a gente pode configurar os canais que a gente vai usar para entrar. Vamos dizer que você tem uma mesa aí de 16 canais, você vai gravar uma bateria, então você vai colocar aqui os 16 canais,
para captar essa entrada, né, dos 16 microfones. E aí você pode adicionar, clicando aqui, adicionar caminho, pode escolher a quantidade, pode escolher se vai ser mono ou estéreo, né? Aí vai mostrar aqui, pode colocar o nome também. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho essa entrada mic, tá? Aqui é mono, e tá entrando no lado R da minha interface, tá? Então, o meu áudio do microfone entra por esse canal. Aqui eu tenho esse GTR aqui que eu ligo o cabo da guitarra, né? Tá em mono também, e aí tá ligando na entrada R da minha interface, então tá pegando outra entrada. Então, pra gente gravar um áudio, a gente adiciona uma pista de áudio, a gente pode clicar nesse mais ou clicar com direito aqui também e adicionar a pista de áudio. Ele vai abrir essa janela onde a gente vai configurar a nossa entrada. Por exemplo, eu quero gravar o mic. A configuração vai ser mono ou estéreo, eu vou deixar mono, tá? A saída vai ser a saída geral, no caso aqui é o estéreo out mesmo. E aqui no nome eu quero dar um nome para mic. E vamos supor que eu quero gravar 5 microfones de uma vez. Então eu vou dar um adicionar pista, ele vai me adicionar as 5 pistas já com a configuração de entrada e configuração de saída. Então se eu quiser ver se esse sinal está chegando aqui mesmo, eu posso ativar o monitor e perceba que o áudio está chegando aqui na minha entrada. Então se eu ativar aqui o monitor, né, eu vou conseguir ouvir a minha voz, né, igual você está ouvindo aí, tá? Inclusive tem uma aula aqui anterior, se eu não me engano, essa, falando sobre aqui o monitoramento, os tipos de monitoramento que a gente tem, tá? Mas aí se eu ativar aqui, eu posso ouvir, tá? E o REC está ativado, então eu posso gravar. Se eu ativar o REC aqui embaixo ou ativar a tecla asterisco no teclado, eu vou conseguir gravar a minha voz. Então agora está sendo gravado, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó. Então, como a gente pode ver, a minha voz está gravada aqui. Eu vou apagar e gravar de novo, que eu não acabei não mostrando. Mas eu vou gravar de novo aqui, ó. Então agora eu estou gravando o áudio aqui da minha voz, para você ver que está gravando aqui a entrada do meu microfone, beleza? Então está gravado, vamos ouvir. Então agora eu estou gravando o áudio aqui da minha voz. Então deu certinho, né? E aí você pode gravar o seu microfone, pode gravar o seu violão, tudo através da entrada aqui que está configurada. Então se eu mudar aqui para a minha entrada GTR, que é a minha outra entrada da interface, eu não vou conseguir gravar nada aqui, ó. Então agora eu vou mutar a pista de cima. Então, ó, estou gravando, mas o áudio não está sendo registrado porque está pegando a outra entrada. Então teria que ter uma outra entrada aqui para poder gravar. Então às vezes você tem que prestar atenção nesses detalhes para poder fazer aí a gravação da sua interface, com a sua interface, né, com o microfone ou com o instrumento, que seja, beleza? Então basicamente é isso. A partir daqui você pode começar a gravar, né, o seu áudio e também gravar os seus MIDs, arquivo MIDs que você usar. Você pode usar o Halion, que já vem padrão aí no Cubase para poder gravar alguns instrumentos, né? Tem alguns timbres também de acordo com o instrumento, e você pode começar a fazer a produção da sua música aí, beleza? Então o vídeo de hoje foi isso, espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui no comentário, e no mais, até o próximo vídeo. Valeu!